O cristão tem que dar a outra face. Sempre aprendemos que se alguém te bater, você deve dar a outra face. Mas o que será que isso realmente significa? Será que se um vizinho vier te agredir, você deve apanhar calado? Ou será que se um irmão ou um familiar seu vier com violência física, você, por ser cristão, você tem que apanhar sem reagir ou se defender? Bem, se lermos o versículo da Bíblia que diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Será que Jesus queria mesmo que seus filhos e filhas apanhassem sem se defender? Não é bem assim. Devemos lembrar que a Bíblia foi traduzida, e no meio dessas traduções, muitas palavras foram colocadas de maneira errada. Sabemos também que existe o contexto cultura, onde a exageração de uma frase era comum para chamar a atenção. Até nos dias de hoje, usamos de maneira exagerada algumas frases para enfatizar ou intensificar, seja tanto um professor intensificando uma história, uma mãe explicando algo de maneira exagerada para que seu filho preste atenção. Enfim, existem algumas maneiras de se chamar a atenção para um assunto, e no caso dessa passagem, parece-me que isso ocorreu, apenas uma intensificação do assunto. Por exemplo, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti. Isso foi uma intensificação, não algo literal. Este versículo dito por Jesus no Sermão da Montanha, de dar a outra face, levou e tem levado muitos a acreditar que, quando ao sofrer qualquer tipo de ataque, o cristão não pode se defender. Mas acredito que não é exatamente isso que Jesus quis dizer, creio que ele queria nos ensinar outra coisa. Veja comigo esse versículo. Disse-lhes, pois, e mais agora, aquele que tiver bolsa, tome, como também o alforje, e, o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Naquela época os seus discípulos já tinham armas para se defender. Então os cristãos de hoje em dia devem sim se defender. Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Acredito que o que Jesus realmente queria dizer era que se algo vai trazer dano ou prejuízo para o Evangelho, aí sim você dá a outra face, mas não de forma violenta, e sim em algo que vai trazer vergonha para o Evangelho. Como por exemplo, tirar satisfação de algo que você sabe que é mentira ou buscar tipos de contendas inapropriadas. O Mestre não estava ensinando que devemos nos submeter ao mal, ou àquele que quer nos fazer maldades. Jesus estava pregando contra a justiça feita com as próprias mãos, a chamada vingança. Jesus estava falando sobre um princípio, que se aplica quando estamos lidando com vizinhos, parentes e amigos, aí devemos relevar, para que não pequemos com a ira. Porém, quando estamos sob ameaça da nossa própria vida, ou da nossa integridade física, a situação se torna diferente. Quando somos confrontados com assassinos, estupradores, pessoas más, nós continuamos tendo direito à defesa e à reação no limite da preservação de nossa vida. Ou seja, defenda-se. Se te ameaçarem a vida, empurre para longe o agressor, faça o que for necessário para que sua integridade física seja preservada. Sem dúvida o Mestre não se referia a estes tipos de ameaças capitais, onde a nossa vida poderia estar em risco, e sim caso sejamos maltratados em uma conversa, não devemos maltratar, nem injuriar a pessoa com quem conversamos. Nós devemos responder bem, ordeiramente, deixando o nosso inimigo, desarmado e envergonhado, pela forma com que ele nos tratou. E não recorrer à vingança. É como Provérbios nos aconselha: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor o retribuirá. E lembre-se, caso esteja correndo algum risco de vida, saia do local, mas se não for possível, defenda-se de maneira que você tenha certeza que será preservada. E você, o que acha que dar a outra face realmente significa? Gostaria de saber sua opinião nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.